meses. Ivandro Rosa, muito obrigado por atender a Rádio Independente. O que dá para falar desse cenário atual depois de mais esse desastre? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes. Dizer que temos que buscar rapidamente soluções mais assertivas para fazer frente a esse grande desafio que tem sido a tentativa de retomada. Quando eu me refiro mais assertivas, porque eu venho falando lá desde a primeira enchente que a gente precisa dar condição para as pessoas manterem a esperança, né? A esperança é um sentimento valioso na vida das pessoas. Elas precisam ter uma perspectiva de retomada, de normalidade e de virar a página, como se diz, né? E esse segundo episódio ele foi bem complicado porque ele retrocedeu muita coisa que já tinha se avançado. E outras questões que já vinham desde a primeira se arrastando, né, que infelizmente ainda não foram superadas, né, que é essa questão das linhas de crédito para financiamento, investimento e outros desdobramentos que a gente vê que a situação só se deteriora nos últimos dias, né. Ivandro, Rita de Cássia, bom dia. Ivandro, vocês têm alguma coisa de números de quantas empresas afetadas e, né, dentro de cada porte aí das pequenas, médias e grandes, quantas afetadas e em que pé está cada uma, né? Porque daqui a pouco algumas foram afetadas de uma forma, outros de outra. E vocês têm esse levantamento ou isso ainda está acontecendo? Bom, nós temos o levantamento da primeira edição, né, Rita, que, bom dia, inicialmente, e que realmente detectou, né, que o impacto foi de mais de 1.400 empresas. Destas, né, 76 são empresas que empregam mais de 100 funcionários, e as outras, né, são empresas de até 100 funcionários. A maioria, empresas de pequeno porte, né, e quando eu falo esse número, eu me refiro ainda, inclusive, que o governo do estado nos pediu, naquele levantamento inicial que a SIC faria, nós chamamos o SEBRAE, que é um ente federal, a Junta Comercial, que é um ente estadual, para dar legitimidade para esse levantamento, para que esse dado seja aferido lá na base, né? E aí usamos a estrutura das associações comerciais dos locais para fazer esse levantamento. Na época, então, foram encaminhados para todos os entes, né, essas demandas, e daquela demanda, o que evoluiu? Bom, o governo do estado criou uma linha chamada Reconstruir, que é uma linha de crédito que atende um valor de 100 milhões de reais destinado para essa linha, que inicialmente atendia Colinas, Arroio do Meio, Encantado, Roca, Mussum e Santa Teresa. Nós solicitamos a extensão dessa linha de crédito para Estrela, Lajeado e Cruzeiro do Sul também, que tiveram impactos expressivos. O governo do estado, no segundo momento, atendeu, só que tem tido baixa demanda desse valor, porque os empresários constatam um juro muito alto ainda para dentro da sua realidade de retomada, que é uma taxa de 1,27 que o governo do estado apresentou com alguns subsídios, né, e algumas, ou seja, nos primeiros 15 dias dessa operação, em torno de 70 operações só tinham sido contratadas, né, no valor de 6 milhões e pouco. Isso depois, agora, nos últimos dias, a gente até não atualizou mais, mas tem que fazer uma nova atualização, porque entrou o segundo episódio, né, e aí o dano foi extensivo. Para aquelas empresas, então, que tinham sido cadastradas, com faturamento até 4 milhões e 800, que é a faixa do Simples, o governo federal destinou aquela linha do Pronamp, que é a polêmica linha do Pronamp. Essa linha do Pronamp, então, ela destinava para... Estou falando sempre da indústria, comércio e serviço, né? Eu tenho depois tem a linha do Rural, que é o Pronaf, que já tem linhas próprias, né? Que os produtores estão tendo muita dificuldade para acessar o Pronaf, tem que ter um projeto que tem que ser elaborado, passado pela Emater e tal. Então, assim, tem um recurso lá disponível, mas os produtores rurais estão tendo dificuldade de atender, de acessar, mas isso é uma questão que eu não gostaria nem de comentar, porque o pessoal do agro tem mais legitimidade para falar. Falando de indústria, comércio e serviço. Esse Pronamp, nós solicitamos sempre do governo federal que destinasse para os municípios impactados.
E desde o início a Federação tem um cuidado muito grande para que seja tratado com um devido responsabilidade o recurso público para destinar para quem efetivamente perdas expressivas. Então, a expressão que a Federação usa é as empresas que tiveram coluna de água dentro dos seus negócios. Essas teriam que ter prioridade na obtenção desse recurso. As demais, na sequência, assim que o governo tivesse outras linhas de crédito. O governo federal não atendeu esse pedido. Tanto que no decreto ele estendeu essa medida não apenas para os municípios que estavam em calamidade, mas sim que tinham decretado situação de emergência, ou seja, são 92 municípios no estado. Então, esse Pronamp, ele foi espalhado por grande parte do estado. Então, não ficou só nas empresas que tiveram perdas aqui no Vale do Taquari. Isso, no nosso entendimento, é muito ruim. Nós tínhamos 2 entes federais operando. Um ente federal, que teve um cuidado muito grande em atender o decreto e seguir rigorosamente o que define o decreto, que diz que lá na página 20 do contrato, que é de responsabilidade do empresário comprovar que houve perdas materiais diretamente com o evento climático, sob pena de devolver e penalizar por acessar um recurso subsidiado, né? E outro ente que não observou isso, simplesmente em poucos dias fez um empréstimo de 125 milhões. Aí, Rita, teve empréstimo para Santo Ângelo, para Guaporé, Serafina, Carlos Barbosa. Eu não quero entrar no mérito, eu só quero te dizer que o propósito dessa linha de crédito era atender a situação de emergência e calamidade. E se perdeu um pouco disso no caminho. Então, acabou se usando todo esse recurso de um desses bancos públicos federais. Em 3, 4 dias já foram emprestados 125 milhões e as empresas aqui do Vale continuam precisando. Porque nós temos, infelizmente, uma dificuldade de acesso das pessoas a essas agências bancárias, porque Roca Salles e Mussum hoje não contam, por exemplo, com agências do Banco do Brasil. Elas têm que se deslocar até outra cidade. Então, é uma dificultante, né? A Caixa Econômica Federal tem algumas dificuldades com agências ali em Roca, que teve perdas e tal, mas tentou reestruturar. Mas, então, claramente, não foi atendido o propósito que nós demandávamos, que seria de concentrar o recurso subsidiado para quem efetivamente teve perdas, né, e para ter condição de retomar. E você acredita que isso pode mudar agora, Ivandro? Vindo a segunda enchente, já tinha essa mobilização inicial. Até dias atrás nós conversamos aqui com o presidente da SIC Roca Salles, o Kleber Fernandes dos Santos, que disse que até agora não se concretizou nada das promessas do governo federal. Talvez agora, e eu sei que tem mobilização já no meio da semana agora, junto à Federação. Vocês imaginam que vai mudar? Daqui a pouco a própria SIC, os empresários, os líderes, gestores podem mudar o tom da conversa, como a gente já viu, por exemplo, dos prefeitos lá em Encantado, junto ao governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pela falta de anúncios, né, de avisos aí, falando mais da questão climatológica e para que as defesas civis se preparem melhor. Você acredita que isso pode mudar também em relação à área da indústria, do comércio e do serviço? Bom, Ricardo, só para fechar essa parte dos médios, dos pequenos, né? Na comissão, esteve no Vale recentemente a comissão externa da Assembleia Legislativa, coordenada pelo Miguel Rosseto, né, que já foi ministro do governo Lula lá nas primeiras gestões, e nós deixamos muito claro para eles que nós queremos um critério transparente e adequado a uso do recurso para quem efetivamente precisa. Então, na quinta-feira, certamente é uma das pautas que vai ser retomada. Verificar e aferir se esses recursos efetivamente foram destinados para quem precisa. Só que aí nós entramos nas empresas que faturam mais de 4 milhões e 800, que é o que tu comentava, que está uma situação muito difícil, né? Uhum. Essa linha, acima de 4 milhões e 800, o BNDES não apresentou recurso. O BNDES fez um aporte no fundo garantidor, chamado FGI, e o banco empresta, que são 47 entidades, empresta o seu dinheiro, mas pode usar esse fundo garantidor, que garante 30% do risco. Então, foi nessa linha que a gente viu recentemente o Sicredi dos Vales, lá de Encantado, fazer um aporte de 100 milhões para emprestar para as empresas com juro de 1%, que é muito bom, né, comparado aos demais, porque o governo do estado está trabalhando com 1,27%, o governo federal ofereceu a 1,75%, que dá 21% ao ano, né, que é um juro estratosférico, né,
que é praticamente 2 Selic, né? Se tu for pensar aí que a gente está com Selic 12 e 15, 12 e pouquinho, né? Então, perceba que há uma grande necessidade de recursos para essas empresas que geram muitas vagas de emprego. E são aquelas 18 empresas que a gente sempre apresenta que tiveram perdas e que agora, infelizmente, tiveram de novo um impacto com a segunda enchente. Nós precisamos que o governo disponibilize, crie linhas mais favoráveis para esses empresários. Não podemos falar de juros de mercado com mais spread bancário como nós temos apresentado até o momento. Então, a intenção na quinta é em 2 momentos. Primeiro, as empresas de médio e grande porte, que são essas maiores geradoras de emprego, com a comissão da Assembleia Legislativa, com os entes federais, com os entes estaduais, e buscar a convergência ao Fundo PEM para quem vai reconstruir, tudo que for possível para buscar para essas médias e grandes. E, num segundo momento, as pequenas empresas, médias e pequenas, né, que são aquelas que também estão na alça do Sebrae aí, para que a gente busque melhoria. Primeiro, esclarecimento de como foi feito o uso daquele recurso lá atrás e uma segunda tentativa de recursos. E nessa linha, Ricardo, das pequenas, ainda que eu estava citando o Sicredi dos Vales, o Sicredi dos Vales também criou um outro projeto que destinou um valor expressivo, mais de 6 milhões, para as pequenas empresas via Sebrae, né, que o Sebrae fez o diagnóstico para os 4 municípios lá que fazem parte da sua área de cobertura. Então, a gente vê claramente que as cooperativas de crédito têm saído na frente e têm proposto linhas de crédito mais assertivas e mais justas para o momento que a gente vive do que os entes, tanto estadual como federal. O ente federal, o BNDES, com juros de 1,75, é algo assim extorsivo, né? Se a gente for falar pelo mínimo. Ivandro, de que forma as empresas têm se manifestado para vocês, por exemplo, né, e apresentado demandas e talvez não em números, né, talvez é difícil falar ainda a respeito disso, mas de que talvez possam de alguma forma não continuar suas atividades ou mais ali para frente, existe um prazo mais ou menos para isso, se em tanto tempo a gente não receber algum tipo de apoio, de aporte financeiro mesmo, não será possível continuar a atividade? Não, o imediato, Rita, é o desemprego, né? Infelizmente, o fechamento de vagas de primeira trabalho. É consequência. o primeiro ponto, né? Tu tem que diminuir a tua despesa. Tu vai deixar de contratar prestador de serviço, que é o indireto, que não vai aparecer no CAGED, e o que vai aparecer no CAGED, que é a demissão, porque tu simplesmente não vai ter como cumprir as tuas obrigações, né? E retomar a tua atividade. Para retomar a tua atividade, tem que ter o capital mínimo de cumprir as tuas obrigações e compromissos. Então, de cara, a gente vai perceber, está percebendo, mês passado, nos municípios que foram atingidos pela enchente, incluindo ainda Venâncio, né, e Santa Teresa, tem mais de 1.400 vagas fechadas. Mas se for pegar só o recorte do Vale Taquari, né, então retirando Santa Teresa e Venâncio, nós temos mais de 750 vagas de emprego fechadas só no mês de setembro. Agora, essa semana deve sair mês de outubro. Infelizmente, a tendência é que não seja um número positivo, porque é o segundo mês que as empresas não tiveram apoio e tiveram que cumprir com seus compromissos, porque se tu tem um colaborador, por mais que tu dê férias ou qualquer outra condição, tu tem que manter ele com a remuneração e com os compromissos, né? Então, não há como tu fazer algo diferente. Então, eu entendo que o impacto vai ser imediato no emprego, e no segundo momento, na diminuição da atividade econômica. Olha, tu vai nesses municípios de Roca Salles, eu tenho ido muito, até segunda passada fiz novamente a passagem por da enchente. Tu vai em Roca Salles, tu vai em Mussum, é desolador, as lojas estão todas fechadas. Mussum tem muitas lojas que não reformaram, que não abriram. Ali próprio em Roca Salles, teve lojas que não se recuperaram da primeira e que provavelmente não vão mais abrir. Então, o impacto é muito grande. Cruzeiro do Sul também, que é um município que não é tão falado, se falava muito em Roca e Mussum, mas Cruzeiro do Sul teve um impacto fortíssimo. Olha, é desolador do comércio lá, eu tenho acompanhado lá o presidente da Associação Comercial, o Ricardo, a Carol, a vice, e buscado medidas, inclusive a SIC destinou um recurso que nós tínhamos contratado, recebido de doação via Pix, nós destinamos criamos uma política de distribuição,
que destinamos para as entidades que concordaram com os termos, né, da distribuição, e um dos municípios foi Cruzeiro do Sul, o que é desolador a perda material e também a diminuição da atividade econômica, que isso vai desestimular o empreendedor a retomar a atividade, porque ele sabe que ele não vai conseguir vender, não vai ter para quem vender, não vai ter salário da indústria para comprar no comércio, né? Então é um impacto tridimensional, Rita, não é só no emprego, mas o primeiro sinal vai ser o emprego e depois o desaquecimento da economia. 776 postos de trabalho que foram fechados no último dado do CAGED, ainda em relação a setembro, daqui a pouco saiu de outubro também, preocupante, né? Ivandro Rosa, presidente da SIC Vale do Taquari. Para fecharmos, no início o senhor falou em 1.400 empresas que foram afetadas na enchente de setembro. Eu sei que não tem os números fechados, mas tu imaginas, até pelo que está vendo, quantas dessas foram novamente afetadas? Será que passa da metade, um pouco mais, um pouco menos, sendo que algumas nem tinham reaberto ainda? Não, Ricardo, o que é claro é que a segunda enchente foi praticamente no mesmo nível da anterior, então o impacto foi muito grande, só que as perdas materiais foram menores, porque, por exemplo, pensar em Estrela, como tu teve um tempo maior de alerta e até a enchente atingir, o comércio, de forma geral, conseguiu retirar estoque, todo o material, as perdas econômicas foram menores. E a água veio mais devagar também, né? O que ajuda, Isso, né? Exatamente. Apesar que em Roca Salles o dano estrutural foi maior na segunda do que na anterior, porque as ruas já estavam desestabilizadas, as construções já estavam, algumas até tendem agora a colapsar, né, porque estavam comprometidas, mas assim a perda econômica é menor. Agora, o que preocupa é que muitas perderam duas vezes, porque estavam retomando, tinham repintado, tinham retomado estoque, toda a parte de decoração interna da loja e perderam novamente. Então, duas cacetadas uma atrás da outra aí, Ricardo. Tá bom, Ivandro, muito obrigado por nos atender aí, força, né, parabéns pelo trabalho, estamos sempre à disposição aqui na Rádio Dependente, esperamos que tenhamos bons resultados aí dos próximos encontros, a começar por esse de quinta lá na Federação. Agradeço e também agradeço a Federação que tem tido essa sensibilidade de acompanhar por entender que a economia do Vale do Taquari é muito importante para o Vale, mas também para o Estado, onde se produz alimento que gera dividendos para exportação, a gente precisa ter um olhar especial. Então, sem dúvida, é um trabalho de muitas mãos, tem muitas pessoas ajudando, mas temos que persistir, né? Porque isso vai fazer a diferença para a retomada da economia do Vale. Um abraço e boa semana a todos. Abraço, muito obrigada. Conversamos com o presidente da SIC Vale do Taquari, o Ivandro Rosa. 11 horas 3 minutos, 27 graus e 8 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias.